Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e no encontro de hoje nós vamos estudar dois institutos muito importantes que aparecem no Código Penal. Chegou a hora de aprender tudo sobre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Vamos juntos, então? Para começar a falar sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz, eu quero te ensinar antes algumas terminologias que a doutrina emprega ao tratar sobre esses dois institutos. Olha só, a primeira terminologia que eu quero destacar é o termo tentativa abandonada. Muitos autores preferem esse termo tentativa abandonada ao afirmar que o artigo 15 ele consagra o instituto da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Isso porque esses institutos, conforme a gente viu na aula de iter criminis, eles aparecem no curso da execução e antecedem a consumação. Outra terminologia que também é difundida na doutrina e que é muito interessante é uma que aparece lá na doutrina alemã. Fica ligado porque boa parte da doutrina também costuma citar o termo ponte de ouro no direito penal. O que seria essa ponte de ouro no direito penal? Diz respeito à previsão desses dois institutos que aparecem no artigo 15 do Código Penal, tanto a desistência voluntária como o arrependimento eficaz. Mas, professor, por que eles chamam isso de ponte de ouro? Quem falou isso primeiro? O primeiro autor que cita isso, e os autores aqui no Brasil têm difundido essa terminologia, foi o alemão Franz von Liszt, que ele desenvolveu toda a teoria do crime ali desde o início do século XIX, né? É muito famoso porque ele está elencado ali no rol dos autores que aparecem como causalistas ou naturalistas. E o que o professor von Liszt destaca? Olha aqui comigo na lousa essa notinha de rodapé. Feliz é a expressão de von Liszt, lá de 1929, né? A edição do livro que eu peguei. E ele afirma para nós que é a ponte de ouro que a lei estende para a retirada oportuna do agente. Nada mais é aqui, pessoal, do que uma sanção premial. Por isso que eu coloquei aqui na tela, e você confere comigo, essa seta aqui, trazendo o direito premial de Norberto Bobbio. O que esse jurista italiano traz para nós? Ele é muito conhecido na academia e a ideia do direito premial é você trabalhar com recompensas ao invés de trabalhar com punição. Trabalhando sob a perspectiva lá do Norberto Bobbio, por exemplo, nós encontramos exemplos de pagamento de tributos. Imagina que determinado município, ao invés de aplicar multa pelo inadimplemento de tributos, ele dá um desconto para quem paga o tributo de forma antecipada. Perceba que essa é a ideia do direito premial, você trabalhar com recompensas ao invés de trabalhar com a punição. Então isso acaba estimulando a prática de atos lícitos. E é exatamente nessa ideia que aparece a redação do artigo 15 do Código Penal, porque aqui eu vou trazer uma recompensa ao agente que desiste no curso da execução ou o agente que evita a consumação do delito. Ele não vai responder pela tentativa do crime que ele inicialmente almejava. Vamos conferir agora a redação do artigo 15. E se você está acompanhando comigo aí no material, copia esse artigo e eu quero que você separe duas cores para nós destacarmos a primeira parte e a segunda parte, porque há uma diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, conforme a gente verifica agora. De olho aqui na tela. Então vamos destacar em vermelho a primeira parte, que diz respeito à desistência voluntária. Diz o seguinte o artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, até aqui nós temos então a desistência voluntária. Agora, de outra cor, destaque no seu material. Vamos destacar aqui de azul. Ou impede que o resultado se produza, aqui nós temos o arrependimento eficaz. E aí vem a consequência. Só responde pelos atos já praticados. Então,
Esse artigo 15 traz em sua primeira parte o Instituto da Desistência Voluntária e o Instituto ali do Arrependimento Eficaz aparece na segunda parte. A consequência, nós vamos verificar no final da aula, que aqui nós chamamos de forma até criticada pela doutrina, né, de forma imprópria, de tentativa qualificada. Mas significa dizer o seguinte, que sendo o agente ali beneficiado pelo Instituto da Desistência Voluntária ou pelo Instituto do Arrependimento Eficaz, ele só vai responder pelos atos até então praticados. E aí vem a ideia do direito premial ou da ponte de ouro citada pelo jurista alemão. Beleza? Então vamos prosseguir aqui, vamos esmiuçar agora esses dois institutos, porque é muito comum em concurso público, no exame da ordem, cair em questões relacionadas a esses tópicos aqui, principalmente exigindo o conhecimento do candidato quanto às diferenças entre um e outro. Vamos então aprender tudo sobre isso aqui. E para trabalhar isso, nós começamos com um caso concreto. Olha aqui comigo na tela. Um deputado, numa discussão de trânsito, disparou contra o motorista de um ônibus, acertando-o levemente. Aproximou-se dele, podia ter efetuado mais disparos, podia ter matado, mas desistiu. Isso aí é um caso concreto, um caso real, que aparece citado pelo professor Luiz Flávio Gomes. E ele vai dizer aqui que, nesse caso, nós temos o Instituto da Desistência Voluntária. O agente ele pode consumar, mas não quer. Perceba o seguinte, nesse caso fica nítido a questão aqui do iter criminis, o caminho do crime. Então houve a cogitação, houve a preparação e a execução. O sujeito então ingressou na execução porque ele efetuou os disparos. Atingiu a vítima. No entanto, ele poderia consumar o delito, dando mais um tiro fatal. No entanto, ele abre mão, ele abandona o curso da execução. Aqui é que aparece o Instituto da Desistência Voluntária. Percebeu? Então, ele poderia ter prosseguido, mas não quis. E aí, ele vai receber uma recompensa em troca disso. O que, professor? Ele só vai responder pelos atos até então praticados. Ao invés de responder por homicídio ou tentativa de homicídio, aqui ele só responde pela lesão corporal. Percebeu, então, como isso é um benefício para o agente? E olha aqui na tela comigo, então, para você anotar no seu material. Olha só, a ideia da desistência voluntária, de acordo com o professor César Roberto Bittencourt, está pautada no seguinte: embora o agente tenha iniciado a execução do crime, não a leva adiante. Podendo, ou melhor, mesmo podendo prosseguir, ele desiste da realização típica. Eu quero que você também anote no seu material, aí com as suas palavras, que a ideia da desistência voluntária pressupõe um não fazer. Coloca assim, no cantinho do seu material. A desistência voluntária pressupõe um não fazer. Agora uma dica para quem vai resolver questões de prova, concurso público ou exame de ordem. Geralmente os casos narrados nos enunciados, eles trazem as seguintes expressões. Ou fala que o sujeito estava no curso da execução e desiste, ou, de forma corriqueira, também aparece a expressão abandona o curso da execução. Então, o sujeito que abre mão de prosseguir ali no curso da execução. Nesse sentido, então, nós teremos a presença da desistência voluntária. Então guarda esses termos que são muito comuns em enunciados, né? Geralmente os examinadores não gostam muito de usar a desistência, porque daí dá muito na cara que é o instituto, porque você lê desistência denunciado, alternativa correta, desistência voluntária. Então muitos enunciados aparecem com o termo abandona, deixa de prosseguir e assim por diante, ok? E aqui vem uma lição trazida também pela doutrina alemã com relação à diferença entre a desistência voluntária e a tentativa. Olha que legal essa expressão aqui, cunhada pelo Frank. O Frank, que é um jurista alemão, ali associado ao período neocantista, ele sintetizou com grande eloquência a distinção entre a desistência voluntária e a tentativa na seguinte frase. Olha que frase interessante. Posso, mas não quero, que é a ideia da desistência voluntária, e a ideia da tentativa está pautada na seguinte frase: quero, mas não posso. Conforme a gente estudou na aula de tentativa, tem um card aqui relacionado a essa aula, nós vimos que no crime tentado
não há consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aqui na desistência voluntária, o ato é voluntário. O agente deseja não prosseguir, entendeu? Por isso que é feliz essas frases aqui para você diferenciar um e outro instituto. Na doutrina brasileira, aparece também a expressão fórmula de Frank, para a gente trabalhar com essas terminologias aqui, desistência voluntária ou tentativa. Então você pode colocar aqui no seu material que essas frases aqui sintetizam a ideia da fórmula do jurista alemão Frank. Ok? Fácil? Compreendido então? Bem tranquilo, né? Então não dá para você confundir de forma alguma tentativa com desistência voluntária. Vamos adiante conferir mais exemplos a respeito desse instituto? Vem aqui comigo na tela então. Olha só. Duas regras que eu trouxe para vocês e que nós vamos sintetizar. Essas regras, então, você anote no seu material que sintetizam tudo que a gente já viu. Olha só. O agente, então, ele não responde pela tentativa que se pretendia, então, a hipótese ali do delito que foi iniciado, e também a consequência é que o agente só responde pelo que objetivamente causou. No exemplo que eu citei lá do deputado, caso concreto, ele não responde por tentativa de homicídio, ele responde pelo quê? Ele responde pela lesão corporal. Outros exemplos que a gente encontra na doutrina, olha aqui comigo, professor Luiz Flávio Gomes coloca o seguinte, olha lá. Sujeito disparou contra a vítima, acertando-lhe de raspão no ombro. Desiste de prosseguir. Podia prosseguir, mas não quis. Não responde pela tentativa de homicídio que iniciou. Só responde objetivamente pelo que fez, ou seja, pela lesão corporal. Outro exemplo. E se o disparo, nesse caso, não tivesse acertado a vítima, mas tivesse só passado perto da cabeça da vítima? Aí ele responde até pelo que ele fez. Então, nós teremos aqui a responsabilidade pelo crime de perigo de vida, que está previsto no artigo 132 do Código Penal. Ele não responde pela tentativa de homicídio. E outro exemplo também que é clássico na doutrina brasileira é o seguinte. O agente que ingressa na casa da vítima para furtar. No entanto, ele desiste voluntariamente. Ele não responde pela tentativa de furto. Só responde pelo que objetivamente fez. Ou seja, violação de domicílio que aparece no artigo 150 do Código Penal. Outra informação que é muito importante você anotar no seu material é a seguinte. Olha só, a desistência voluntária pressupõe voluntariedade. Por que eu estou falando isso? Porque a voluntariedade ela não se confunde com a espontaneidade. Perceba que o legislador ele não exige que o ato seja espontâneo. Espontâneo quer dizer que necessariamente parte da pessoa. Aqui, pode ser que, por exemplo, o agente se compadeça da vítima. A vítima, então, ele atirou, foi atingida no ombro de raspão, a vítima começa a implorar. Ele se compadeça, ele fica com dó e aí ele desiste de prosseguir. Então, pode ter uma interferência de terceiro. Então, isso quer dizer voluntariedade, ok? Pode partir do agente, mas também admite a interferência de terceiro. Já aquilo que é espontâneo, só parte do agente. Então, anota no seu material que a lei não exige necessariamente que a desistência seja espontânea. Se aparecer em concurso, por exemplo, que é requisito a espontaneidade no caso ali do artigo 15, está errado, tá bem? É voluntário. Voluntário é algo que parte de você, que abrange o termo espontaneidade, mas também admite a interferência de terceiros. Ok? Ah, professor, mas e se, por exemplo, ele está atirando na vítima, a polícia chega e aí ele sai correndo? Opa, aí a gente não vai ter uma hipótese de desistência voluntária. Nesse caso aí, a gente vai estar trabalhando com circunstâncias alheias à vontade. E aí, a gente teria a responsabilidade pela tentativa. Ok? Então, não confunda essas situações. Vamos adiante, então? Prosseguindo aqui. Olha só, arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz, galera, na doutrina, ele aparece com a seguinte designação. No arrependimento eficaz, o agente, após ter esgotado todos os meios de que dispunha, necessários ou suficientes, ele arrepende-se e evita que o resultado aconteça. Isso é, pratica nova atividade para evitar que o resultado ocorra. Aqui, também não é necessário
que seja espontâneo, basta que seja voluntário. Muito cuidado aqui. Por quê? Perceba que há uma diferença com relação à desistência voluntária. Na desistência voluntária, guarde, eu estou no curso da execução e abandono, deixo de prosseguir, podendo prosseguir. Aqui no arrependimento, olha só, eu esgoto os atos executórios, mas eu atuo de modo a evitar a consumação. Perceba, enquanto na desistência voluntária você tem uma abstenção de comportamento, você deixa de prosseguir, aqui você tem um fazer. Então o agente se comporta de forma positiva, de modo a evitar a produção do resultado. Entendeu? Então anote no seu material. Com relação ao arrependimento eficaz, nós aqui temos o pressuposto que é um fazer. Ele esgota o processo de execução, mas ele atua de modo a evitar o resultado. Guardou a diferença? Essa então é a diferença primordial entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. E é isso que é muito explorado em provas. Vem lá o enunciado e a partir dos dados denunciados você tem que interpretar se naquele caso é aplicável a desistência ou o arrependimento. Ok? Beleza? Aqui, então, nós teríamos um exemplo clássico que seria a seguinte situação. Imagina que a mulher está brava com o marido, resolve matá-lo. E aí ela coloca veneno na comida do marido. O marido começa a comer aquele alimento, começa a passar mal. Ela se arrepende, vai lá e fornece o antídoto para o marido, entendeu? E aí evita a morte. Nessa situação aqui, galera, ela não vai responder pelo homicídio tentado, entendeu? Ela só responde pelos atos até então praticados. É a mesma consequência que na desistência voluntária. Percebeu que ela esgota o curso da execução, mas evita a produção do resultado danoso? Evita a consumação? É exatamente esse raciocínio que você vai trabalhar aqui comigo. Olha aqui na tela e vamos conferir um exemplo dogmático que complementa esse do veneno. Olha só, imagina que João desfere 5 tiros em Antônio, com a intenção de matar. Após os disparos, ele arrepende-se de forma voluntária, conduzindo o Antônio até o hospital mais próximo para que receba socorro médico. E aí, o professor Rogério Sanches, ele traz a solução desse caso. Olha aqui. Caso Antônio permaneça vivo, João responderá pelas lesões causadas na vítima, caracterizando o arrependimento eficaz. Se Antônio falecer em razão dos disparos, ele responderá pelo crime de homicídio consumado, havendo mera atenuação da pena em razão do arrependimento ineficaz. Uma questão que é muito importante, eu vou ser redundante. O arrependimento aqui, ele deve ser eficaz. Pressupõe-se para a existência desse instituto, para essa ponte de ouro aqui, a eficácia do comportamento do agente. É pressuposto. Se não evitar a consumação, o sujeito responde pelo crime da mesma maneira. Entendeu? Então, professor, me arrependi, atuei para evitar a consumação, mas não deu certo o que eu fiz, então atirei, peguei a vítima, levei para o hospital, mas ela morreu lá no hospital, você responde pelo homicídio. Agora, se o médico conseguiu salvar a vida dela, você conseguiu evitar a consumação, aí você é beneficiado pelo arrependimento eficaz. No exemplo que eu dei do antídoto, se a mulher entrega o antídoto para o marido e o antídoto não funciona e ele morre, ela responde pelo homicídio normalmente. Compreendido isso? Beleza? Então, vem aqui. Adiante, então. 2 regras que você deve anotar com relação ao arrependimento eficaz. E elas são exatamente as mesmas regras aqui da desistência voluntária. Olha só. O agente ele não responde pela tentativa do delito que pretendia e ele só responde objetivamente pelo que causou. Lembrando que há diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. É o seguinte, na desistência voluntária, você está no curso da execução, e aí você abandona, certo? Deixa de prosseguir. Aqui no arrependimento eficaz, você esgota a execução e atua de modo a evitar o resultado danoso. Guardou isso? Anotou no seu material? Então vem aqui para a lousa, para mais um exemplo para a gente aí cristalizar esse seu entendimento com relação a esse conteúdo. Esse exemplo aparece na doutrina do professor Rogério Greco. E ele diz o seguinte, olha só, depois de uma discussão
no interior de um barco, lança seu desafeto ao mar, tendo conhecimento de que este último não sabe nadar, querendo causar a sua morte por afogamento. Nesse caso, o agente fez tudo aquilo que podia para conseguir o resultado morte. Ou seja, ele lançou ao mar a vítima que não sabia nadar. Perceba, nesse exemplo aqui que eu trouxe, o seguinte, que ele esgota os atos executórios. Agora, ele só esperar ali consumar, a vítima morrer afogada. No entanto, há um atuar, de acordo com o exemplo que a doutrina traz aqui para nós. Olha só. No entanto, após esgotar os atos que entendia como suficientes e necessários à consumação da infração penal, arrependido, resolveu salvar a vítima, não permitindo que ela morresse. E aí, como é que fica a consequência, a responsabilidade aqui, ó? Qual que é a diferença das responsabilidades aqui, ó? Se a vítima sair ilesa, o agente ele não responderá por absolutamente nada. Agora, diferente é a hipótese de se ela sofrer alguma lesão. Aí, essa lesão vai ser atribuída ao agente. Ele vai responder pelo crime de lesões corporais. Mas, guarda, ele não vai responder pela tentativa do delito mais grave. Compreendeu, então? Então, aqui, eu não tenho dúvidas que você compreendeu de forma definitiva qual que é a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Agora, eu quero trabalhar com você uma terminologia que ela é um pouco infeliz, que é a denominada tentativa qualificada, que eu falei ali no começo da aula. Olha aqui comigo no quadro. O que é a tentativa qualificada? No início do nosso encontro, eu destaquei para vocês aqui, né, que a primeira parte diz respeito à desistência voluntária, a segunda parte aqui diz respeito ao arrependimento eficaz. E essa consequência aqui, ela é denominada de tentativa qualificada. Tentativa qualificada. No entanto, essa expressão ela é muito infeliz, conforme a crítica que eu trago aqui do professor Luiz Flávio Gomes. Ele afirma para nós, ó, que chama-se de tentativa qualificada, e essa não é uma denominação muito adequada, exatamente esse fenômeno que consiste na punição do agente exclusivamente pelo fato secundário, se previsto em lei. Entendeu? Então ele não responde pelo fato primário que ele pretendia. Nos exemplos que eu trouxe lá, por exemplo, na tentativa de homicídio, ele só responde pelo que ele realizou. Lesão corporal, se a vítima não sofreu dano algum, ele não responde por nada. Entendeu? Então esse é o prêmio que vem para o sujeito. A tentativa qualificada é uma expressão infeliz, mas ela representa essa ideia de que o sujeito, então, ele só responde pelo que ele realmente fez até aquele momento, ok? E a gente tira de lado a tentativa daquele fato principal que ele almejava. Guardou isso? Vamos lá para mais um ponto aqui que eu quero destacar, que a doutrina diverge, e para a gente fechar esse nosso encontro. Qual que é a natureza jurídica da desistência voluntária? Qual que é a natureza jurídica do arrependimento eficaz? Esses dois institutos, então, aparecem ali no artigo 15, como a gente viu. A doutrina diverge, tá? Então, uma dica para você que está estudando para concurso público, para o exame de ordem. Isso aqui não vai cair numa prova objetiva, porque há uma divergência. Mas se porventura você fizer alguma prova dissertativa, olha só, parcela da doutrina entende que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz tratam-se de causas que excluem a tipicidade. Então você teria aqui uma excludente de tipicidade. Então, parte da doutrina, primeira corrente, defende que é uma hipótese excludente de tipicidade. Já outra parcela da doutrina, e isso não é realmente uniforme, pessoal, defende que isso aqui é uma causa de extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Não há um consenso
de qual seja a natureza jurídica desses dois institutos que a gente acabou de examinar. Você vai encontrar, dependendo do livro que você lê, lá, que é causa extintiva da punibilidade. Outros livros, outros autores vão afirmar que é causa extintiva da tipicidade. Ok? Guarda essa informação aí e agora eu dou por encerrado mais um encontro de direito penal. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar o Instituto do Arrependimento Posterior, que não pode ser confundido em hipótese alguma com a hipótese que a gente trabalhou aqui nesse nosso encontro, com arrependimento eficaz. São coisas absolutamente diversas. Espero que você tenha gostado, então, de aprender aqui comigo quais são as pontes de ouro que aparecem no Código Penal. E então, deixa seu like aqui, comenta esse vídeo e eu te espero no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula de Direito Penal. Um forte abraço!